Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 18, intitulada Panorama das Grandes Navegações, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 122. Vamos nessa então? Então pessoal do 7º ano, como foi dito na semana passada, houve todo um arcabouço que foi responsável pelo pioneirismo ibérico nas grandes navegações. Portugal e Espanha saíram na frente na expansão marítima comercial porque tinham uma localização geográfica favorável, tinham monarquias centralizadas, a ausência de conflitos, a aliança que foi feita entre seus monarcas e a classe burguesa nascente na época, e Portugal ainda tinha um aspecto mais positivo que a Espanha, que era uma escola náutica criada pelo infante Dom Henrique, a Escola de Sagres. Tudo isso comungou como razões para a expansão marítima portuguesa e espanhola, ibérica como um todo, né? E hoje o que nós traremos? O panorama desse processo de expansão marítima, ou seja, tudo que aconteceu ao longo do século XV, que foi estabelecendo a expansão marítima comercial. E nós começamos com os feitos portugueses, né? Portugal saiu na frente e a inauguração desse projeto foi em 1415. A primeira conquista ultramarina portuguesa, que foi a conquista de Ceuta, uma ilha que foi a primeira conquista além do território continental português. Em 1419, a segunda conquista, as Ilhas da Madeira, né? Os meninos aí que gostam de futebol, as Ilhas da Madeira até hoje pertencem a Portugal e é de lá que é oriundo Cristiano Ronaldo, o maior jogador da história do futebol português. Em 1443, mais um avanço da expansão marítima portuguesa, que é a chegada portuguesa à África. Portugal foi um dos primeiros países europeus a chegarem na costa africana e começarem a explorar as riquezas minerais do continente africano e a escravidão, o trabalho negro africano como trabalho escravo, estabelecido por Portugal. Em 1453, nesse panorama, acontece um desajuste na Europa. Os turcos otomanos, que são árabes, eles invadem a Europa e fecham a rota comercial entre a Europa e o mar Mediterrâneo. Isso obriga Portugal e Espanha a procurarem uma nova rota para o Oriente. Portugal estabelece então a busca de um contorno pelo continente africano via Oceano Atlântico. Eis que em 1456, Portugal tem uma nova conquista ultramarina, que é a conquista da ilha de Cabo Verde. Em 1488, Bartolomeu Dias, o navegante português, ele consegue o primeiro feito: circunnavegar parte do continente africano e atravessar o Cabo das Tormentas, que ele rebatiza a partir de 1488 como o Cabo da Boa Esperança. Isso dá uma esperança a Portugal de circunnavegar o continente africano, já que a rota pelo mar Mediterrâneo estava fechada pelos povos turcos otomanos, e circunnavegando a África e atravessando o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, chegar finalmente ao Oriente. Eis que a Espanha, que viu Portugal fazer tantos feitos, né? Vamos só recapitular: 1415, conquista de Ceuta; 1419, a conquista das Ilhas da Madeira; em 1443, os portugueses chegam à África; em 1456, a conquista de Cabo Verde; em 1488, Bartolomeu Dias chega e ultrapassa o Cabo da Boa Esperança, ou seja, Portugal largou na frente. E a Espanha não tinha um projeto marítimo. O casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em 1469, começou a organizar essa sistemática, mas a Espanha não tinha uma rota para o Oriente. Portugal já tinha, não conseguiu ainda estabelecer essa rota, que era atravessando a África pelo Oceano Atlântico até chegar ao Oriente. E a Espanha não tinha. A Espanha não tinha nenhum projeto de rota marítima para chegar ao Oriente. Desde que os turcos otomanos tinham fechado a rota pelo Mediterrâneo, a Espanha ficou sem um caminho. Eis que em 1492 aparece a Fernando de Aragão e Isabel de Castela, um navegante italiano da cidade de Gênova, Cristóvão Colombo, com um projeto muito arrojado para a época. Colombo afirmava que a Terra era uma esfera, portanto ela era redonda, e que navegando pelo Ocidente, ele chegaria ao Oriente. Com essa proposta, Fernando de Aragão entregou a Cristóvão Colombo 3 caravelas para que ele partisse, embora fosse italiano, partisse em nome do reino espanhol pelo Ocidente. Santa Maria, Pinta e Nina era o nome das caravelas que foram cedidas a esse navegante italiano em favor do reino espanhol. E Cristóvão Colombo partiu em 1492 em direção ao Oriente.
O que ele não sabia é que no meio da viagem havia um novo mundo, um novo continente, era a América. Cristóvão Colombo chegou ao continente americano em 12 de outubro de 1492, mas ele achava que tinha chegado nas Índias, lá no Oriente, portanto, ele batizou nossos nativos de índios, né? Cristóvão Colombo, na verdade, morreu achando que tinha chegado às Índias. Ele morreu sem saber que tinha descoberto um novo mundo. E esse novo mundo foi batizado de América. Portanto, a Espanha termina por acidente descobrindo um novo continente. Só que a notícia da descoberta desse novo continente chegou ao país vizinho, a Portugal, e o rei português exigiu a divisão dessas novas terras encontradas pelos espanhóis. Em 1493 houve o primeiro tratado de partilha do Novo Mundo, a Bula Intercoetera. Só que essa bula, estabelecida pela Igreja, dividindo a América, o Novo Mundo, entre Portugal e Espanha, na verdade, não dava nenhum território para Portugal. E quando Portugal percebeu que foi enganado pela Bula Intercoetera de 1493, exigiu a anulação imediata desse documento e um novo tratado. Em 1494 foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América entre Portugal e Espanha. Foi aí que Portugal passou a ter também uma parte do Novo Mundo. Em 1498, um novo aspecto dessa expansão marítima portuguesa. O navegante português Vasco da Gama ele finalmente consegue circunnavegar o continente africano e chegar a Calicut nas Índias, restabelecendo o comércio entre Europa e Oriente, um comércio lucrativo de especiarias. E finalmente, dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil para tomar posse das terras portuguesas na América, fechando todo esse ciclo da expansão marítimo-comercial. Começa-se a partir daí o processo de colonização da América portuguesa. Logo em seguida, em 1509, os espanhóis Francisco Pizarro e Hernán Cortés chegam à América Espanhola para iniciar também o processo de colonização. Ou seja, a América foi rateada entre Portugal e Espanha nesse processo da expansão marítimo-comercial. Então, esse é todo o panorama ao longo do século XV dessa expansão marítimo-comercial ibérica, que envolvia Portugal e Espanha se lançando via Oceano Atlântico em busca de uma nova alternativa para o Oriente e, acidentalmente, chegando a um novo mundo, o continente americano. Até a próxima, um forte abraço e até lá.